Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui, como eu digo, servir essa casa e essa causa. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de Jesus, porque toda essa obra pertence a Ele. É muito comum a gente entrar num templo religioso e ser tocado, Deus falar com a gente. Mas dificilmente Ele vai fazer isso pelo celular, então vamos desligar, por favor, né? Não esquecer. Eu não consegui imprimir minha palestra por problemas técnicos, então eu vou usar o meu, que está aqui, mas estou em modo avião e estou no silencioso por via das dúvidas, né? Vai que o avião falha. Queridos, a gente vai trabalhar hoje sobre uma coisa que a gente ouviu muito nos últimos anos aí, que foi o novo normal. O que é? O que foi? O que será o novo normal? Dia 5 de maio, a Organização Mundial de Saúde anunciou o fim da emergência de saúde pública de Covid-19 no planeta. Ou seja, o fim da pandemia. A Covid não acabou, o vírus não foi eliminado, não foi erradicado, mas a pandemia, a emergência pública, acabou. Né? A gente sabe, a pandemia ceifou pelo menos 7 milhões de vidas ao redor do planeta. Então, rememorando, né, um micro-organismo parou o planeta. Parou todo o comércio entre as nações, parou todas as competições de todas as modalidades conhecidas, parou todo o transporte aéreo, marítimo, terrestre, ferroviário, um simples micro-organismo. Aí a gente viu aquela situação, quarentena, lockdown, todo mundo sem poder sair de casa no mundo inteiro, né? A questão dos serviços essenciais que a gente não pode ficar sem, como é que funcionaria supermercado, distanciamento, farmácias, né? Aí veio o e-commerce, né? As empresas comercializando via internet, né? Meios eletrônicos, o delivery, né? Você pedia, os restaurantes não podiam abrir, mas podiam te fornecer comida em casa, ou em alguns momentos para retirada, esse tipo de coisa. Os protocolos de biossegurança totalmente reformulados no mundo inteiro. Aulas passaram a ser online, consultas online, posteriormente consultas médicas no que era possível. Você tem situações que o médico precisa avaliar pessoalmente, mas você tem situações que é possível numa conversa esclarecer, tá certo? Aqui na casa mesmo, os nossos grupos de estudo se tornaram virtuais. A gente tinha aulas presenciais passou a ser virtual e se manteve virtual. Vieram as lives, né, de artistas, consultas online, como eu já disse, mas os canais abertos pelas emissoras de TV a cabo, pelas empresas de TV a cabo, deixaram o sinal aberto em todos os canais, porque momentos que a gente estava sem poder sair de casa, né, para as pessoas não implodirem, né? Então foi um auxílio que essas empresas deram, né? A busca mundial pelas vacinas, a concorrência entre os grandes laboratórios para se buscar vacina, né? Ou outras possíveis medicações, né? No mundo, estatísticas dessa semana que eu busquei, 6 milhões e 900 mil mortes conhecidas. No Brasil, ontem, 703.291 mortes. Em mortes por milhão de habitantes, o Brasil ficou em 18º no mundo. Em percentual, a gente está lá no topo. Em percentual de casos que vieram a óbito, né? Porém, a estatística mundial, a coleta de dados no mundo, você tem muitos lugares em que ela é duvidosa, que ela é falha. Então, ou até inexistente. Então, o número mundial que eu cito aqui como 6.900.000, ele pode ser até o dobro ou mais. Mas tudo bem, são só dados, né? Aqui na casa, muitos acabaram mudando de casa. Teve casas que voltaram a trabalhar antes que nós. Então, às vezes a pessoa se sentiu mais confortável. Teve alguns, por exemplo, a unidade antiga fechou, casa dos espíritos, a gente transferiu para cá, para alguns ficou mais distante, então a pessoa se acomodou em outra casa. Outros ainda hoje estão regressando à casa, né, alguns amigos antigos. Então, são mudanças, são coisas que a gente passou, que a gente ainda está razoavelmente fresco na memória, digamos. A casa voltou a fazer palestras em janeiro de 2021
online também, pelo YouTube, né? A gente montou o canal no YouTube e tal, inclusive a pessoa pode ir lá se inscrever, né, para fortalecer o canal da casa, ativar a notificação, porque aí você recebe lá a mensagem, você não é obrigado a assistir, não, mas você só recebe, ó, a casa lançou um novo vídeo. Você vai lá, a gente tem o Evangelho no Lar, a gente tem os podcasts, essas palestras aqui de domingo são alçadas ao canal também, né? Você pode se tornar um membro aí. E eu citei, na primeira palestra que eu fiz online para casa, com o nome Esperança, eu trouxe alguns dados na época que eu vou repassar aqui, porque a gente estava, um momento difícil que a gente estava vivendo, né? A peste negra matou 50 milhões de pessoas na Ásia entre 1333 e 1551. O cólera matou centenas de milhões de pessoas de 1817 a 1824 no mundo todo. A tuberculose, entre 1850 e 1950, matou 1 bilhão de pessoas. A varíola, no século XX agora, 300 milhões de pessoas. A varíola, devido à vacinação, foi erradicada no mundo em 1980. A gripe espanhola, 20 milhões de pessoas há cerca de 100 anos atrás. Inclusive o nosso presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola. Eurípides Barçanufo? Olha só, isso eu não sabia. Um dos nossos patronos ali, aqui. E, na ocasião, eu trouxe alguns números atuais. Atuais na época, janeiro de 2021. Tá? Eu não atualizei isso aqui essa semana, mas é só para a gente ter uma ideia, né? A malária ainda ceifa 3 milhões de vidas ao ano. A malária tem vacina, mas ainda não tem vacina eficiente. E só perde em gravidade para o HIV. A AIDS, mais de 40 milhões de óbitos desde 1981. Puxa, esse aqui eu atualizei ontem. Mais de 41 milhões de óbitos. O tifo, de 1918 a 1922, só na Europa e na Rússia, 3 milhões de pessoas. O sarampo, 6 milhões por ano, até 1963, quando se criou a vacina. Aí a vacina foi sendo mais elaborada e o sarampo foi erradicado em vários países. Aqui no Brasil, a gente tinha certificação de país erradicado do sarampo, mas em função da imigração venezuelana, na Venezuela não existe uma política eficiente de vacinação, então a gente perdeu o certificado. A gente tem muito, um aumento de casos de sarampo no Brasil novamente. O sarampo voltou. E na época a gente começou a ouvir sobre o novo normal. O que é o novo normal? Qual é o novo normal? Qual será o novo normal? Né? No primeiro ano de pandemia, estima-se que os casos de depressão e ansiedade aumentaram em 25% no mundo todo. Aquela coisa, né? A gente muito tempo sem abraçar familiares, distantes, sem poder sair de casa. Então, o que seria o novo normal? Veio o home office, né? Ou se trabalhar em casa. Isso foi tão forte que criou-se até uma legislação para isso, né, de funcionários trabalhando em casa por causa de horário, por causa desse tipo de coisa, poderiam ou não ter hora extra, e ficou até, adotou-se o hábito, né? Se a gente manteria a forma mais fraterna de se viver, né, despertar o que a gente tinha de melhor no nosso íntimo, a violência doméstica aumentou no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente teve uma estatística curiosa, teve um aumento grande de busca, de procura por domicílios maiores, porque a família tinha que conviver de novo, coisa que não acontecia faz muito tempo. Então as pessoas queriam mais espaço, porque não se suportavam. Então esse foi o novo normal durante, né? E o novo normal depois? O que seria o novo normal depois, né? Então, as possíveis sequelas da doença, de quem se contaminou. Você teve casos de contaminação longa, as pessoas 6, 8 meses ainda com carga viral, às vezes nem com tantos sintomas, mas ainda com a carga viral presente. Você teve gente que teve sintomas fortes por muito tempo. Você teve gente que ficou livre da Covid, da carga viral, mas, por exemplo, a questão de perder o aroma e perder o paladar por meses. Você tem gente que fala, nossa, eu conheço pessoas, fala, depois da Covid, eu fiquei meio lelé, eu perdi o processamento. Eu não tenho mais a mesma memória e coisas assim, eu já vi depoimentos assim, né? Lapsos de memória, depressão e ansiedade
Hoje, você tem casos que podem estar ligados à contaminação, né? Então, uma parte da depressão e da ansiedade foi do que pessoas desenvolveram em função do que a gente passou, do sofrimento, e permaneceram, né? O abalo financeiro mundial, a inflação no mundo todo, principalmente de gêneros alimentícios, transporte. Eu lembro que o frete internacional chegou a aumentar 400% 2 anos atrás, né? Então, o que seria o novo normal? Eu tenho fornecedor na empresa, e fornecedor grande, empresa gigantesca, mundial, que não conseguiu normalizar a entrega até hoje. A gente ainda padece com produto, e é produto de ponta, né? Então, impacto catastrófico na educação, né? Você tem muitas famílias, às vezes tinha um celular para 2, 3, 4 filhos fazer aula online. Às vezes mãe com criança pequena, tem um horário de aula para um, tem que segurar o outro quieto, e tem horário de aula para outro, e trabalhava fora. Quer dizer, foi uma catástrofe. Tudo bem, fizemos o que podia. Poderia ter sido feito mais? Sim, muito mais. Mas estamos só analisando aqui, né, o que seria o novo normal nas previsões da época, né? A questão que eu comentei do home office, isso ficou tão forte que isso permaneceu. Muitas empresas adotaram o estilo home office e ainda estão elaborando melhor isso, porque funcionou. A Universidade de Stanford, na Califórnia, fez uma pesquisa com 16 mil pessoas e chegou à conclusão que a performance de quem trabalha home office aumentou em média 13%. Eles estão recomendando o home office. Além do que, o funcionário faz menos pausas, tem menos doenças, e custa metade para a empresa, né? O cara está em casa, custa metade para a empresa. Agora já se fala do Anywhere Office, ou seja, você trabalha em qualquer lugar, porque o online cresceu muito, para tudo, né? O tempo da nossa palestra aqui na casa, durante a semana, na pré-eleção do trabalho mediúnico, a gente tinha 24 minutos, reduziu-se para 20. Aos domingos, 45 a 50 minutos, reduziu-se para 30. Óbvio que isso oscila, às vezes um pouco menos, um pouco mais, depende do tema, depende da pessoa, enfim. Mas o tempo estimado, né, então reduziu também, na época para reduzir a aglomeração, depois permaneceu. Pois bem, a gente falou do novo normal durante a pandemia, o novo normal que se previa como seria pós-pandemia. E o novo normal real, o novo normal que nós estamos vivendo. Lembrando que aqui é só material de reflexão. Não é apontar dedo, não é cobrar, porque às vezes você fala que ainda estamos aqui em 80, 90 pessoas, você fala alguma coisa, a pessoa fala, acho que está falando mal de mim. O negócio é comigo, ó, a fulana caguetou, comentou, porque eu comentei com a colega aqui, por favor. Como a gente vê no filme, na novela, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, os personagens são fictícios. Então, recapitulando, em 5 de maio, a Organização Mundial de Saúde decretou o fim da emergência pública de Covid, né? Então, ainda existe a comoção, aquela coisa que, por exemplo, o quanto a gente estava inflamado com o sofrimento e mesmo com as discussões, com o uso político da coisa, os médicos meses sem sair de dentro do hospital, médico e enfermeiro para não ir para casa, para não contaminar a família. Você teve depoimento de médico, às vezes eles estavam com tanta paramentação, tanta roupa, tanta proteção, que eles nem iam no banheiro. Ficava o quanto suportassem no banheiro para não ter que tirar aquela parafernália toda e depois colocar tudo de novo, né? Sem poder abraçar a família, sem poder estar junto. Aquele período sem respiradores, sem oxigênio, sem vaga em hospital, mesmo na rede particular. Quando veio a segunda onda, eu vi gente comentar, porque o governo não viu, não se preparou, não sabia. Eu falei, pera, a rede particular não tem vaga. Então, se a rede particular não se preparou, é porque não teve jeito. Os caras estão lá por dinheiro. Então, se eles não têm leito, esquece o que a rede pública poderia fazer. Mas, né, esse embate, será que a gente ainda lembra disso? Será que a gente ainda vive isso? Ou será que a gente está vivendo para enaltecer nosso ego, engrandecer nosso ego? Ou será que a gente está preocupado em qual o próximo rótulo que a gente vai experimentar? Qual o próximo restaurante fino que a gente vai conhecer para poder postar, para o mundo ver, para poder exibir? Qual a próxima série que a gente vai ver? Ah, meu amigo indicou uma série que tem um bonitão, que ele faz não sei o quê, que ele tem um dom, que ele tem um talento, que ele é médium. Ou a próxima temporada de uma série que a gente acabou de ver. Eu lembro quando era criança, era um capítulo por semana.
na Globo, perdeu, esquece, você não ia assistir nunca mais. Hoje sai a temporada, né? Sai a série, 12 episódios, você começa no sábado de manhã, termina no sábado à noite, o dia seguinte você quer mais. Próxima temporada. Então, estamos buscando diversão. Alguém comenta sobre Covid no dia a dia, você ainda tem casos. Daqui e dali você lembra, poxa, o colega está com Covid. Às vezes alguém fala, poxa vida, eu estou com Covid, imagina. Né? Mas você conhece uma pessoa, entra uma pessoa nova no escritório, no seu lugar de trabalho, você pergunta, você teve Covid? Tua mãe morreu? Não sei, você tomou vacina? Qual que você tomou? Quantas você tomou? Não existe mais isso. Né? Nos supermercados, tinha toda aquela coisa, tinha horário. Você chegava às 7 horas da manhã, não. Esse horário, acho que, sei lá, das 7 às 8, das 7 às 9, é só pessoas da terceira idade. Né? Entrava um de cada vez, tinha limitação de pessoas dentro do supermercado, higienizava seu carrinho, higienizava as mãos, revolvinho na testa. Para ver. Acabou. Em pouco tempo começou a liberar, começou a reduzir. A vacinação começou a surtir efeito e as mortes começaram a reduzir. O mercado deixava lá um rolão de papel, um galão de álcool, gel, que você higienizasse se você quiser. Meu funcionário está aqui para me dar lucro. Se você quiser, sei lá, você vai lá, você se higieniza. Então a coisa começou a acabar rapidamente. Né? Caiu a obrigatoriedade de máscaras. A gente ainda vê o uso de máscara. Né? Você vê a consciência, às vezes a pessoa não está se sentindo bem, está com algum sintoma, ela mesma já põe máscara para sair na rua. Não é para se proteger, é para proteger o próximo. Então, o conceito da máscara ficou, mas a obrigatoriedade caiu. Até mesmo em consultório médico, em hospital. Eu tive na PUC várias vezes recente, por causa da minha cirurgia. Um belo dia, eu esqueci minha máscara. Ele falou, o senhor está com sintoma de gripe? Eu falei, não, segurança. Ele falou, pode entrar. Eu falei, que benção, meu quarto está tão longe, eu estou mancando. Ele falou, não, o senhor não está com sintoma, pode entrar. Eu falei, beleza. Supermercados tinham aquela caixa de coleta para você deixar alguma doação, algum alimento ali para famílias carentes. Muita gente ficou desempregada, muita gente não podia, a pessoa que era autônoma não podia exercer a profissão. O cara que tem lá o carrinho de pipoca, o salão de cabeleireira, que for, não podia exercer a profissão, estava tudo em lockdown. Então muita gente teve dificuldade com isso. Isso ainda permanece nos locais. Acabou isso. Você tem mercados pequenos de bairro que ainda tem lá a caixinha de coleta. Você pode deixar um alimento lá com doação. Mas nos grandes mercados você já não vê vários. Então, vamos seguindo. Qual é o novo normal que nós queremos? A gente já viu o novo normal durante, o novo normal depois, a previsão, o novo normal real. E o que nós queremos como novo normal? Nós devemos fazer com que seja. O SARS-CoV nos mostrou a transitoriedade da vida. Olha quanta coisa, um simples micro-organismo invisível olho nu. Não faz a gente refletir? Poxa, de hoje para amanhã, tudo pode mudar de novo. A Organização Mundial de Saúde tem trazido alertas de que é muito provável, inclusive, não só possível, mas provável, a gente ter pandemias piores que a Covid. Hoje, você tem um monte de notícias de uma doença, de um vírus novo, de uma síndrome rara ou ainda desconhecida. Isso pulula essas notícias. Parece um vírus aqui, parece uma doença ali, parece um negócio aqui. Tem vários no mundo inteiro. Mas Deus nos intimou a olhar para dentro de nós, a conviver com os nossos familiares, mas a convivermos com nós mesmos. Foi uma intimação. Foi um duro golpe contra o materialismo, que ainda está vigente. Mateus 24 está escrito, haverá guerras e rumores de guerras. E olha o que a gente está vendo no mundo hoje. Mas a principal guerra que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, é a guerra íntima. É a guerra interior. Nós sendo confrontados por nós mesmos. Isso também em declínio, em função de que acabou a pandemia, acabou, você esquece, você não comenta, você não vê, você não vacina, você não pergunta. E ontem, comentando, né, isso em casa da palestra, minha filha falou, nossa, eu preciso tomar minha 4ª dose da vacina, quer dizer, passou, nem nós, eu e minha esposa não cobramos, não alertamos, porque vai caindo no esquecimento, a gente vai voltando ao normal antigo. Mas a guerra contra as nossas mazelas, contra as nossas
paixões destruidoras, quanto as nossas inferioridades, as nossas más inclinações que todos temos, né? As nossas inferioridades, o nosso egoísmo. Essa é a guerra que nós devemos travar. A Maria da semana passada falou sobre a depressão, de modo muito eloquente, muito brilhante. Já no final do século passado, a ciência falava que nesse século, o mal do século seria a depressão. Antes da pandemia, antes dessa guinada que o mundo sofreu. A gente está vendo aí o imediatismo das pessoas, tudo para agora, tudo para já, diversão, né? Viver como se fosse o último dia, mas para gozar a vida, os prazeres da vida, é isso. Eu trabalho com vendas, então eu dirijo o dia inteiro, eu estaciono em vários lugares o dia inteiro. Tem gente que pode não saber dirigir. Você tem um movimento para estacionar que se chama baliza. Então tem a calçada aqui, você está vindo para o seu carro, você estaciona, beleza. Se tem uma vaga pequena que só cabe o seu carro, um pouco mais, vamos imaginar, você tem um carro aqui e um carro aqui. Aqui está a calçada, aqui está a rua. Então aqui você tem uma vaga. A roda da frente vira, a roda de trás não. Então se você for entrar aqui na vaga, seu carro pode ficar preso aqui, não tem como trazer a roda traseira. Então a baliza é o quê? Você se alinha com o carro que está depois da vaga, faz esse movimento de ré, e como é a roda da frente do carro que vira, você consegue ajustar o carro, depois você só termina de posicionar. Pois bem, quando você faz esse movimento, o bico do carro vai lá no meio da rua. Então o que acontece? Quando eu fiz autoescola décadas atrás, baliza, o cara para fazer baliza, você para, deixa ele estacionar. Então você espera o quê? Que quando você para o seu carro ao lado de outro para fazer a baliza, o trânsito para. Isso não existe mais. Não existe em definitivo. Se você está num lugar... E isso que eu estou falando, eu vivo isso muitas vezes. Você para fazer a baliza, se tem espaço para o carro de trás passar, ele passa. E o de trás dele, você chega a ter 8 carros que passam você parado, esperando o trânsito acabar para você poder estacionar. As pessoas não param. O imediatismo, o desespero, eu tenho que ir, eu tenho que passar na frente dele. É um carro, o cara vai passar 10 segundos para você fazer a baliza. Ou menos. Não, o imediatismo, o desespero, é tudo para agora. A humanidade está doente. Gente, farmácia hoje em dia virou um mini shopping, né? Tem farmácia aí que tem mais vaga do que um condomínio pequeno. Mini shopping, você entra, você fala, nossa, você fica passeando, igual no supermercado. Prateleira, prateleira. O senhor precisa de mais nada? Eu falei, vou dar uma olhada, eu quero ver isso aqui. Né? Você fica andando, você demora na farmácia. A humanidade está doente. Embora... O espírito Manuel Filomeno de Miranda diz, não existem doenças, existem doentes. Então a humanidade está doente por causa da humanidade estar doente internamente. Não é porque a doença agrediu, é porque a pessoa recebeu aquilo, a pessoa se sintonizou com essa frequência. Isso dá uma palestra. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos nos transformando? Deus nos convidou a olhar para dentro. Será que nós estamos fazendo isso? A pandemia foi uma questão educativa. O mote da pandemia foi educativo. Divaldo Franco trouxe isso em palestras e em livros. A Casa do Consolador trouxe isso. Foi o meio mais sutil que Jesus encontrou para nos despertar. A gente iria fatalmente para uma terceira guerra mundial ou para cataclismos geológicos cruéis. Esses possivelmente ainda virão. Isso já é anunciado de leve pela literatura espírita 50, 60 anos ou mais. Eu digo de leve porque espírito de luz não anuncia tragédia. Espírito de luz só fornece esperança. Mas eles avisam para quem tem olhos de ver, para a gente se preparar. É uma forma de nos precaver. Né? Então, disso tudo, desse quadro todo, o meio mais sutil que Jesus achou por amor, a pandemia. Perto de uma terceira guerra mundial, com armas atômicas, nucleares, né? Onde o vencedor tomba, porque o vento, as nuvens espalham nuvem radioativa. Então você agride lá, mas o efeito vem para você também. O vencedor tomba sobre o vencido, mas, então foi efeito educativo, que não pode ser esquecido.
que a gente está vivendo hoje, quase 3.500 anos depois de Moisés, que foi a primeira revelação, a gente ainda está vivendo olho por olho. É o olho por olho que comanda no mundo. Então, quase 3.500 anos. A gente está vivendo ainda, o ser humano está atrás do bezerro de ouro. Isso aqui está lá em Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, Moisés subiu para falar com Deus, Monte Sinai e tal. Vendo o povo que Moisés não desceu logo, ou seja, imediatismo, pô, o cara não volta, estou impaciente aqui, né? Foi ter com Arão, irmão de Moisés, e, segundo a Bíblia, eleito por Deus para ser o porta-voz de Moisés, porque Moisés era gago, né? Então vamos lá. Vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse: olha, faz-nos ídolos para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Quer dizer, mal sabemos qual que é desse cara, o cara sumiu, não volta, e aí? Não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. E Arão respondeu: deem-me os vossos brincos de ouro. Assim fizeram todos, as mulheres, seus filhos e filhas. Arão fundiu o ouro e moldou-o, dando-lhe a forma de um bezerro. É o famoso bezerro de ouro. E o povo exclamou: ó Israel, aqui tens os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Quando Arão constatou o quanto o povo tinha ficado feliz com aquilo, construiu um altar para o bezerro de ouro e proclamou: amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor. Assim, logo pela manhã cedo, levantaram-se e começaram a oferecer holocaustos e ofertas de paz ao bezerro, o ídolo. Por fim, o povo descansou a comer e beber e levantou-se para se divertir. 3.500 anos, mudou pouco. Jesus veio pessoalmente. Aí vem os espíritos trazer essa obra. Aí vem a pandemia, entre outras, esse monte de pandemia que a gente listou aqui. Estamos vivendo isso, olho por olho, bezerro de ouro. A gente tem que tomar cuidado para não se contaminar, para não entrar na mesma onda, na mesma frequência. A proteção que a gente deve buscar para os vírus da alma: o orgulho, o egoísmo, a ambição, a preguiça, a maledicência, a busca pelo prazer, pelos gozos. A pandemia da alma é a grave doença da humanidade. A gente não está aqui para construir império. Quanto mais a gente juntar, aglomerar, mais os filhos vão se degladiar em cartório depois. Porque a gente não vai levar nem a roupa do corpo. Pode acontecer da gente ser enterrado com roupa que não seja a nossa. Eu vi isso acontecer na minha família. A pessoa foi vestida com roupa da CETEC, pela forma que as coisas aconteceram. Né? Então pode acontecer que nem a roupa do corpo a gente leve. A gente está aqui de passagem. A vida na carne é transitória. E não precisa nem ser espírita para entender isso. Se você observar um pouco da vida, você vai ver. Você fala: isso aqui é transitório, isso aqui não vai levar nada. Vai ficar para os filhos se matar. Olha a família do Gugu Liberato, gente. As brigas que estão na justiça até hoje. Pois bem, João 18,36. Meu reino não é deste mundo. Palavras de Jesus. E qual é o reino que a gente busca se não for o dele? Porque esse mundo também é transitório, como todos os outros. A vida verdadeira, nossa vida verdadeira é lá, não é aqui. É sobre cortar os liames com a carne para fortalecer o espírito, os laços espirituais, se conectar com o espírito. A pandemia não foi questão de controle de natalidade. Foi uma tentativa do plano espiritual de nos despertar para a realidade da vida, do mundo. A intenção é o despertamento. E aqui, gente, o Livro dos Espíritos, a primeira obra do Kardec, que foi pontapé inicial, o start no Espiritismo, tem 167 anos, mas Cristo tem 2.000 anos. Entre nós todos aqui, é bem possível que seja a primeira vez em todas as nossas existências, é bem possível que seja a primeira vez que a gente está tendo contato com o Espiritismo. No máximo a segunda, para alguns. Mas em 2.000 anos,
a gente já teve muitas vezes contato com as leis divinas, com as orientações de Cristo. Eu insisto, eu sempre procuro falar de Cristo, eu sempre trago 2, 3 trechos da Bíblia, já cheguei até 8, 9, dependendo do tema da palestra. Por quê? A obra de Kardec, sem a obra de Cristo, é nula. É lúcida, mas é fugidia. É inteligentíssima, educativa, mas transitória. Então, Kardec, sem Jesus, é lindo, é perfeito, mas é provisório. Não é definitivo. Que o nosso novo normal seja proposto por Jesus há 2000 anos atrás, contra o olho por olho, contra o bezerro de ouro. Ele nos propõe sermos os maiores servidores. Ele disse que o primeiro no reino dos céus seria o que se posicionasse como último, não o que ficasse para trás, mas o que se posicionasse como último na terra. Não como atrasado, mas como servidor. O último, o mais humilde. Quando ele nos diz para orar pelos inimigos, pelos caluniadores, pelos nossos perseguidores. Quando ele nos diz que a gente deve juntar tesouros no céu e não na terra. Porque os nossos tesouros no céu, o bandido não rouba, não alcança, a traça não rói, os filhos não se matam. Quando ele nos ensina a regra de ouro, que é fazer para o próximo como a gente gostaria que o próximo fizesse para a gente. O respeito, o carinho, a educação, a dedicação, a boa vontade. André Luiz fala para a gente tratar os nossos familiares como visita. Olha quando nós estamos longe disso, gente. Eu peço perdão aqui, com todo respeito, eu não conheço a intimidade de cada um, mas eu acho bem difícil que alguém faça isso. Você chega em casa do serviço e ainda tratar aquele povaréu todo como visita. Ou que alguém chegue em casa e seja tratado como visita. É difícil, olha como nós estamos longe. Aí vem uma coisa educativa e está indo embora, está passando, está indo embora para o vento e nós não estamos mais vendo. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar integralmente as ofensas. Como a Cris disse aqui mais de uma vez, perdoar é esquecer a mágoa que foi gerada por aquela ofensa. Não só esquecer o que a pessoa fez, mas esquecer o rancor, o ódio, a tristeza que você sofreu com aquilo. É você lembrar daquilo e ficar em paz. Quer dizer, é um passo além, bastante além. Jesus Cristo nos ensinou, ou tenta nos ensinar, a odiar o pecado, mas amar o pecador. Que o nosso novo normal consista em buscar aquele que nos disse, por amor, qual era o caminho, qual era a verdade, qual era a vida. Essa é a nossa pincelada de hoje. Muita paz no coração de todos, que assim seja.